noite a todos. Inicialmente, muito obrigado à comissão organizadora pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui no dia de hoje. De fato, estou um pouco intimidado, me botaram para dar palestra depois do Rodrigo, que torna meu trabalho, de certa forma, mais difícil. Mas vou fazer o meu melhor, viu, Rodrigo? Bom, até porque esse assunto é um assunto que eu adoro, um assunto que é bem importante eu ter sido convidado, me sinto bem honrado, na verdade, é a palavra, porque é um assunto bem importante, tanto para a minha disciplina que eu adoro, que é a neurovascular, como é o fundamento do neurointensivismo. Então, é uma coisa que a gente vê na prática e acha que existe uma diferença muito grande do que existe nos livros e que isso é difícil de alcançar, mas a gente entende e precisa entender que esses pequenos cuidados, e quanto maior nosso esforço na fase aguda, nossa dedicação na fase aguda, maior vai ser o resultado clínico que a gente vai alcançar nos nossos pacientes. Eu acho que para todo mundo aqui nessa sala, a gente já está convencido de que o cérebro é um órgão nobre e que é incapaz de sobreviver sem oxigênio e nutrientes. A gente sabe que, à medida que a gente vai diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral, a gente corre risco de fazer uma lesão irreversível e que ela pode ser permanente nesse paciente. Então, para uma vida, um funcionamento, uma fisiologia normal desse órgão, a gente precisa manter em torno de 100 ml a 80 ml de sangue arterial para cada 100 gramas de tecido cerebral por minuto. Isso vai depender muito se eu estou falando de uma região cortical, de alta atividade, ou de uma região mais de núcleos da base, ou uma região mais de substância branca, certo? Em média, a gente pode trazer esse fluxo até 50 ml para cada 100 gramas por minuto, que não acontece nada. O nosso grande problema acontece fundamentalmente quando eu ultrapasso o limiar de 30 ml por minuto. Nesse momento, a gente perde a função cerebral e eu começo a ter sintomas neurológicos que são potencialmente reversíveis. Mas esses sintomas são ainda reversíveis desde que a gente não cruze o limiar chamado limiar de infarto, que é o limiar da irreversibilidade. A partir daí a gente tem necrose isquêmica, com a cadeia de apoptose sendo desencadeada e todo aquele tecido cerebral sendo substituído por gliose. Interessante notar, e esse é de um conhecimento adquirido ao longo dos anos, né, e pelo estudo do acidente vascular cerebral e penumbra, que esses limiares não são fixos. E à medida que a gente não consegue revascularizar ou manter essa estabilidade fisiológica, toda aquela parte que estava em sofrimento, mas potencialmente reversível, é transformado irreversivelmente em área de necrose. E como que o seu cérebro consegue manter isso de uma forma estável ao longo de todos os desafios fisiológicos que você é submetido? Vai ter dia que você vai estar desidratado, vai ter dia que você vai estar com febre, vai ter dia que você vai estar chocado, e mesmo assim ele consegue manter esse fluxo sanguíneo normal. Isso se dá graças a esse conceito chamado autorregulação cerebral. A autorregulação cerebral ele pode ser definido como a capacidade que a vasculatura cerebral tem de manter constante o fluxo sanguíneo cerebral dentro de um range, né, dentro de uma variação da pressão de perfusão. Em outras palavras, se sua pressão de perfusão cai, o fluxo sanguíneo cerebral mantém nos mesmos 50, se a pressão de perfusão aumenta, o fluxo sanguíneo mantém nos mesmos 50. Isso é feito, basicamente, às custas de vasodilatação e vasoconstrição cerebral. E aí eu estou falando não da cerebral média, carótida, daquelas artérias grandes. Eu estou falando de artérias e arteríolas capilares, certo? São a nível de microcirculação, que vai fazer com que esse cérebro possa não só manter esse registro, esse fluxo, mas ele fica também com aumento de volume total, sanguíneo total. Então, veja só o que acontece. À medida que você vai tendo uma queda da pressão, da pressão de perfusão cerebral, suas arteríolas pré-capilares vão dilatando progressivamente, fazendo com que a resistência vascular seja diminuída e assim mantendo constante o fluxo sanguíneo cerebral. E se você pensar bem, é de uma forma totalmente inversa do que acontece na circulação sistêmica, né? Vamos pensar um paciente que tomou um tiro e ele está ficando chocado na sua frente, né? Ele está hipovolêmico, consequentemente a periferia dele está toda fechada. Ele vai estar pálido, sudoreico e hipotenso,
tendendo à hipotensão, por outro lado, a sua circulação cerebral vai estar completamente dilatada, diminuindo esse fluxo sanguíneo para manter, diminuindo a resistência, para manter constante o fluxo sanguíneo cerebral, tá certo? Porém, esse mecanismo de compensação, ele tem dois limites bem definidos, em que a partir desse momento, se a gente continua oferecendo esse desafio fisiológico para o paciente, eu não me dou bem com o microfone, esse desafio fisiológico com o paciente, ele vai acabar entrando numa zona de hipoperfusão, chamada fase descendente da curva, né? E essa zona de hipoperfusão significa que, mesmo eu estando na vasodilatação máxima, eu não tenho pressão suficiente para preencher esses capilares e, consequentemente, eles acabam colabando, colocando o paciente, olha onde? Dentro daquele limiar da isquemia e fazendo, assim, lesões cerebrais irreversíveis, tá certo? O outro lado, o outro extremo também acontece. Dessa vez, a pressão ela vai aumentando, né? E olha só como a evolução foi interessante, né? Porque à medida que a pressão arterial sistêmica vai aumentando, a resistência vascular cerebral vai aumentando também, meio que protegendo o cérebro daquela cabeça de pressão, né? Mas chega um ponto em que esse limite é ultrapassado e acontece como um esgarçamento, né, dessa musculatura lisa da arteríola e uma dilatação passiva e forçada, fazendo com que predomine um quadro de edema vasogênico, consequentemente um aumento de fluxo e aumento de volume cerebral. Então veja só, aqui eu tenho uma situação de edema cerebral hipoxêmico, onde eu tenho totalmente volume, né, um aumento de volume cerebral, mas com baixo fluxo. E aqui eu tenho uma fase de edema cerebral hipervolêmico, em que a gente tem aumento de fluxo e de volume cerebral, certo? Bom, desta fórmula, né, uma consequência que a gente tem que entender é como eu consigo, né, derivar alguns valores dessa relação. E o primeiro valor que a gente tem que entender é que a pressão de perfusão cerebral, ela nada mais é do que a diferença entre a sua pressão, a pressão arterial média menos a pressão intracraniana, certo? Consequentemente, a gente consegue, em situações onde a monitorização da pressão intracraniana é impossível, né, ou não está disponível, a gente consegue substituir essas variações por valores absolutos da pressão arterial média, com o mesmo significado fisiopatológico para fins de interpretação à beira-leito, entendeu? Então, às vezes, eu não tenho a PCC para medir, a gente acaba se guiando pela pressão de perfusão. Então, nesse contexto clássico, e aí mais adiante eu vou comentar uns desafios a esse conceito clássico, a gente tem entre 50 a 150 de pressão arterial média, a manutenção do fluxo sanguíneo constante, perfeito? Caso a gente ultrapasse, né, coloque esse paciente aqui na área de hiperemia, uma das consequências é essa, a chamada síndrome de vasoconstrição posterior reversível, tá? Esse aqui foi um paciente que a gente atendeu aqui no serviço em 2021, talvez se a gente pudesse diminuir um pouquinho a luz aqui da frente, ficaria mais fácil de ver. Mas vejam só, como esse paciente, era uma mulher de 53 anos que dá entrada lá na área vermelha, o Rodrigo atendeu lá com crise hipertensiva e crise convulsiva, pressão sistólica de 300, tá? Vai para a tomografia, a gente vê uma extensa área de hipersinal em T2, sem restrição à difusão, que ele é predominantemente de lobo occipital, certo? Essa entidade, chamada vasoconstrição reversível, nada mais é do que a perda da autorregulação cerebral de circulação posterior, fazendo com que o esgarçamento desses vasos, né, com edema cerebral vasogênico e, consequentemente, sintomas. Gente, essa mesma fisiopatologia vocês vão encontrar na encefalopatia hipertensiva, é isso que acontece no cérebro de quem está com encefalopatia hipertensiva, é isso que acontece no cérebro de quem está com pré-eclâmpsia, entendeu? É o mesmo mecanismo fisiopatológico, né? Então, basicamente, a perda da autorregulação cerebral, levando a áreas de hiperperfusão, que são reversíveis na grande maioria dos casos. Bom,
E como a gente deve entender, então, como que esse mecanismo se comporta? Então, a primeira coisa que a gente deve entender é que o fluxo sanguíneo no corpo acaba, de certa forma, respeitando a lei de Ohm, né? Então, eu fui até, curiosamente, ver, Lessing descreveu essa curva em 1870. Poucos anos antes, né, em 1827, Ohm tinha descrito essa lei. Né? E pela lei da física, né, que ele falava? Que o fluxo, a intensidade de corrente num circuito fechado, ele depende da diferença de potencial de um gerador e é inversamente proporcional à resistência de onde está correndo esse fluxo, essa intensidade de corrente. Se a gente substituir intensidade de corrente por fluxo sanguíneo, gerador de potencial por o coração, a gente vai entender que no corpo humano a gente tem um grande gerador de diferença de pressão, com o lado esquerdo positivo, o lado direito negativo, e que faz com que esse fluxo sanguíneo circule entre a pequena e grande circulação, dando preferência para órgãos de menor resistência vascular, certo? Então, é isso que a gente vê na prática, e em nível microcirculatório encefálico, a gente chega no estudo dos componentes que formam a autorregulação, em que a gente tem um componente arterial sistêmico, basicamente representado pela pressão arterial, a resistência vascular cerebral, representada sem dúvida nenhuma pelas arteríolas, né, os vasos pré-capilares, e a pressão intracraniana, que pode ser mensurada pela pressão venosa. Ela não é a mesma coisa, mas ela pode ser aproximada pela pressão venosa. Se você puder colocar um catéter lá dentro do vaso, né, dentro de um seio venoso, por exemplo, e medir essa pressão. Só para a gente entender, esse sistema ele está localizado nas pequenas artérias, né, ou na corticalidade ou aqui na profundeza do cérebro. Então, eu estou falando de vasorreatividade, não de cerebral média, tá? Não de grande artéria. Então, portanto, né, várias influências que alterem tanto o componente arterial, como componente de resistência, como componente venoso, podem levar a modificações daquela curva de autorregulação. Aqui esse artigo é bem interessante, essa revisão, recomendo para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema. Ele traz que, por exemplo, algumas situações que vão atuar no volume sistólico, né, como, por exemplo, doenças cardíacas, né, vão diminuir ou aumentar aqui a frequência, o componente pré-capilar. Outras situações, como a frequência cardíaca, né, podem alterar também esse débito e representam para a gente chances, né, ou oportunidades terapêuticas. Né. Lá do outro lado, a gente tem tanto a hipertensão intracraniana idiopática, né, ou até mesmo a trombose venosa cerebral, que também podem representar obstáculos à saída desse sangue, aumentando assim a pressão intracraniana e, consequentemente, aumentando ou dificultando o acoplamento cerebrovascular, tá certo? Bom, desta figura, a gente consegue entender, unindo a esse conceito, que o fluxo sanguíneo cerebral, ele nada mais é do que a diferença entre a pressão arterial média menos a pressão intracraniana, ou seja, a PPC, dividido pela resistência vascular cerebral. Eu sei que é uma aula pesada, cheia de fórmulas, tá? Mas a gente vai tentar transmitir isso de uma forma mais didática, com menos fórmula e mais exemplos práticos para ficar um pouco mais palatável, né? Bom, e o que mantém aquela arteríola, aquele capilar, aquele tônus vascular, né? Basicamente, a teoria clássica fala de 4 componentes, né? Um componente miogênico, um componente neural, um componente endotelial e o metabólico. O que é esse componente miogênico? É a resposta que a musculatura lisa vascular vai ter quando encontra aquela cabeça de pressão. Então, está vindo uma determinada pressão, seja ela alta, o miócito é estimulado e faz uma vasoconstrição, e se for ela baixa, o miócito automaticamente faz uma vasodilatação. Ela pode ser resultante de uma atividade neural do sistema nervoso autônomo, tanto de fibras intrínsecas dentro do cérebro, ou de fibras simpáticas e parasimpáticas que vêm externamente de gânglio estrelado. Pode ser ainda decorrente de disfunção endotelial, como a produção de óxido nítrico, e por fim, e o mais importante, e onde vai representar uma grande possibilidade terapêutica, distúrbios metabólicos, como a concentração de CO2, e relacionado à acidose metabólica, isso,
a PO2, a temperatura e viscosidade sanguínea. E aí nós vamos falar um pouquinho de como essas variáveis metabólicas podem influenciar o fluxo sanguíneo cerebral. Bom, aqui plotado nessa curva nós temos duas linhas, né, principais. Aqui é a influência do oxigênio, né, então vejam que estados de hiperóxia quase não tem nenhuma relação ou quase não tem nenhuma uma influência muito fraca sobre o fluxo sanguíneo cerebral. Mas à medida que este paciente entra em hipóxia, acontece um aumento do fluxo sanguíneo cerebral que pode ser ajudar a manter aquela demanda constante que o cérebro tem em relação à extração de oxigênio. Por outro lado, olhe só o que acontece com a curva do CO2, né? O CO2, ele, consequentemente, todos os íons H+, que ele acaba carreando, né? E quando você pensa em CO2, pensar em acidose, ele é um estímulo potente à vasodilatação cerebral. E isso já é do dia a dia do intensivista, né? O intensivista, quando quer evitar a hipertensão, uma das primeiras manobras que faz é a hiperventilação. Só que a gente tem que entender que essa hiperventilação ela é um estímulo autolimitado e que não mais do que 20 a 30 minutos estabelece um novo equilíbrio metabólico e esse paciente perde o efeito. Mas olha só o que acontece no começo do estímulo, né? A gente faz uma hiperventilação no paciente, consequentemente lava esse CO2, diminui a concentração e a velocidade, a pressão intracraniana acaba caindo bastante, né? Junto com a velocidade de fluxo pelo Doppler. Por quê? Ao cair, né, ao fazer uma diminuição do PCO2, faz uma vasoconstrição cerebral, aumentando a resistência ao fluxo e, consequentemente, expulsando, né, ou diminuindo o volume, aquele volume que estava edemaciando esse cérebro. E a ordem de grandeza disso é tal que, para cada 1 milímetro de mercúrio, para cada variação de 1 milímetro de mercúrio, é uma redução de 3 a 4% no fluxo sanguíneo cerebral. E se essa PCO2 chega lá aos 80 ou a 100 milímetros de mercúrio, essa vasodilatação é máxima e o fluxo sanguíneo cerebral pode até dobrar, né? Então, esse acaba sendo um dos grandes alvos terapêuticos quando a gente precisa fazer o manejo da hipertensão nesses pacientes. Agora, embora esse seja o conhecimento padrão, né, o conhecimento clássico que deriva lá de 1959, grandes tijolos nessa construção desse tema têm sido implementados recentemente, né? Um deles é entender o que é condutância e o que é resistência ao fluxo, né? Então, antigamente pensava-se que a grande resistência ao fluxo sanguíneo seja representado pelas arteríolas, mas hoje sabe que os grandes vasos e artérias piais são aquelas artérias que irrigam a meninge e o córtex cerebral, tá? Eles podem representar até 50% dessa resistência vascular, um comprometimento até importante disso, né? Já o mecanismo neural e miogênico, que antes acreditava que todos aqueles quatro atuavam conjuntamente, né? Hoje a gente entende que até 60% dessa autorregulação secundária a uma variação de pressão pode ser atribuída a esses mecanismos neural e miogênico, dando um grande valor para eles, e não só o componente metabólico, né? Uma outra situação importante e que implica que, num conceito que está nas entrelinhas aqui, é que a autorregulação ela não é homogênea no cérebro. Então, quando eu falo lá de ter um paciente com doença neurológica aguda e que ele precisa ser mantido dentro de um intervalo de pressão de perfusão, entre 60 e 70 de pressão de perfusão, é uma minimização muito grande de um conceito que ignora que, por exemplo, que eu tenho inervação autonômica diferente em diferentes vasos que eu estou estudando. Eu tenho, por exemplo, vasos da profundidade, ali de núcleos da base, da região profunda, que são inervados por nervos intrínsecos autonômicos, tá? Que vão ter uma determinada densidade de receptores autonômicos simpáticos, que é totalmente diferente dos vasos piais, que vão receber inervação sistema nervoso autônomo periférico. Vão sair lá de gânglio estrelado. Consequentemente, tenho situações como o PRES. Né? Consequentemente, eu tenho regiões que edemaciam do cérebro e regiões que não edemaciam para aquele mesmo desafio metabólico.
entendeu? Então, isso aqui gera uma grande heterogeneidade autorregulatória regional, e eu não estou nem contando ainda de situações patológicas, né? Quando eu pego, por exemplo, imagine um AVC de cerebral média, né? Será que está lá com aquela cunha bem delimitada, né? Todas as regiões do cérebro, será que perderam a autorregulação? E a resposta é não. Né? A resposta é não. Onde perdeu a autorregulação é ali onde foi isquemiado, recebeu aquele estímulo isquêmico. Né? Então, talvez a gente deva pensar esse estímulo, o conceito de autorregulação cerebral de uma forma individualizada. E aí que entra a oportunidade que a gente vai dizer mais adiante. Além disso, a gente tem os modificadores clássicos, né, que vocês já conhecem, né, aquela história do paciente hipertenso crônico tem a curva desviada para a direita, né, então ele vai ter aquela pressão de perfusão mais alta, né, esse intervalo de fluxo sanguíneo contínuo. E uma coisa que tem sido debatido mais recentemente é a situação que o débito cardíaco, por si só, ele é um modulador do fluxo sanguíneo cerebral, tá? E isso é uma coisa relativamente recente, porque é difícil você isolar só a elevação do débito cardíaco sem mexer na resistência vascular, né? Então, mas quando porque você teria que reduzir tanta resistência pré e pós para poder ter isoladamente o débito cardíaco. Mas hoje você sabe que elevações do débito cardíaco elevam a curva, enquanto pacientes com hipertensão crônica deslocam para a esquerda, tá certo? Então veja só quantas variáveis, né, entram no cálculo daquela coisa que é muito simples, né, que entrar entre 50 e 150 você tem o fluxo sanguíneo cerebral constante. Então essa curva que era idealizada assim, na verdade ela se representa uma coisa mais ou menos assim, em que a gente tem uma oportunidade de intervenção muito curta, né, e variável entre os pacientes, o que torna manter esse paciente com a meta pressórica dentro do alvo de autorregulação, acertar um alvo móvel, né? Então, isso é moving target, né? Você tem que acertar qual a pressão que você tem que deixar naquele contexto do paciente, considerando antecedentes, considerando o desafio metabólico atual, considerando a patologia que ele está. Tratar o AVC é diferente de tratar o HSA, que é diferente de tratar o traumatismo crânioencefálico, que é diferente de tratar o estádio mal epilético. Entendeu? Em outras palavras, é isso. Então, se o negócio é assim, tão individualizado, como eu vou acertar a pressão arterial? E a resposta é medindo. Basta escolher nesse cardápio de opções qual a forma que você quer medir. Continua o cardápio aqui. Então, o que significa isso? Nós temos variadas formas de medir essa pressão, essa autorregulação cerebral, o que significa que nenhuma delas é ideal, nenhuma delas é boa o suficiente, porque se tivesse uma boa, seria aquela, igual a gente sabe, né? Igual o Rodrigo mostrou aqui, ó, a sequência rápida de intubação é isso e ponto, acabou, não tem discussão, certo? Então, como existe essa grande variação, eu vou discutir com vocês os principais pontos com algumas vantagens e desvantagens dessas técnicas, para a gente poder escolher, baseado no recurso que a gente tem, e alguns recursos práticos, né, que a gente possa aplicar no dia a dia. Bom, primeira grande divisão dos métodos de monitorização da autorregulação cerebral que a gente pode ter é a divisão entre métodos não invasivos e métodos invasivos. Tá? Entre métodos não invasivos, a gente poderia colocar o NIRS, que nada mais é do que o oxímetro cerebral, tá? Então é uma espectroscopia com infravermelho, que você consegue mensurar nível de hemoglobina, consegue saturação de oxigênio, consegue mensurar volume cerebral total, certo? Você poderia lançar mão de um Doppler transcraniano, um ultrassom à beira-leito, seja ele monitorização contínua ou intermitente. Isso poderia fazer estimativas de fluxo sanguíneo cerebral. E você poderia usar até métodos um pouco mais trabalhosos, né, como métodos baseados em perfusão, como a tomografia e a ressonância, que permitem tirar uma foto do momento. Né? Eles te dizem assim, hoje, nesse momento, está sim a circulação cerebral. A gente acaba usando esses métodos, por exemplo, na seleção de pacientes para trombólise em janela estendida. Né? Quando a gente faz aquela avaliação TC perfusão, nada mais é do que a gente está fazendo uma análise de volume e fluxo sanguíneo cerebral em determinadas regiões do cérebro naquele momento.
e a partir daí inferindo o que é penumbra e o que é núcleo isquêmico, certo? Fazendo essa confrontação. Ah, esse está edemaciado com baixo fluxo, então esse aqui já é núcleo isquêmico. Esse está edemaciado hiperêmico, esse aqui é penumbra. Jogando com aquelas duas fórmulas, aqueles dois pontos da curva da autorregulação. Agora, se você tem métodos mais invasivos, você tem uma análise mais sofisticada e mais fidedigna, tá certo? Como, por exemplo, difusão termal, Doppler com laser fluxometria ou a própria monitorização intracraniana, da pressão intracraniana, né? Aquele pique que a gente coloca e entra aqui como uma monitorização multimodal invasiva. Uma outra forma de dividir esses métodos é dividi-los entre a forma com que é feita essa medida. Eu tenho alguns métodos que vão dar fotografias, outros métodos vão dar filmes, certo? Nos métodos com fotografia, você precisa fazer avaliações seriadas. Muitas vezes submetendo esse paciente a desafios frequentes durante o dia, várias vezes durante o dia, de pressão ou de pressão arterial ou de pressão de perfusão, para que você possa verificar se o fluxo sanguíneo cerebral se mantém constante. Tá? Agora, essas outras situações aqui, né, esses outros métodos, permitem fazer uma avaliação contínua e a partir deles um software, né, faz análise e te dá índices no qual você pode otimizar o fluxo sanguíneo cerebral. Deixando isso aqui um pouco mais concreto. Então, para fazer a análise da pressão ou da autorregulação cerebral, eu preciso de 3 variáveis, tá certo? A primeira variável, medir a pressão de perfusão cerebral. Então, eu tenho que ter métodos diagnósticos que vão me dar a pressão de perfusão cerebral. A segunda variável que a gente precisa é ter uma medida de fluxo sanguíneo cerebral. E provavelmente essa é a mais difícil, como a gente vai ver. E a terceira variável que a gente precisa é uma relação matemática entre esses dois. Fazer uma relação entre a pressão de perfusão e o fluxo sanguíneo cerebral. Vamos ver como isso funciona. Vamos ver medidas da variação da pressão de perfusão. Bom, podemos provocar, como eu disse lá no começo, né, quando você tem a monitorização de pique, você pode plotar, né, você pode traçar exatamente a pressão de perfusão cerebral. Porém, quando ela não está disponível, o parâmetro que você vai usar é a pressão arterial média. E essa pressão não é aquela pressão dada no manguito. Em geral, você vai precisar fazer uma pressão arterial invasiva e monitorizar batimento a batimento como está variando essa pressão. E aí você promove desafios à volemia ou à pressão desse paciente. E você pode fazer isso de algumas formas, como está aqui, como técnicas que vão fazer deslocamento de volume sanguíneo. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a técnica do manguito, né? Isso aqui está muito em livros de neurosonologia, em que a gente aplica 2 manguitos aqui nas coxas do paciente, faz o represamento como se fosse um torniquete lá, represando o retorno venoso e mede o fluxo sanguíneo cerebral, certo? Continua a mensuração contínua. Ao fazer isso, a gente vai promover uma queda da pressão arterial e você libera esse manguito subitamente. Essa pressão arterial volta a subir e você capta essa variação no fluxo sanguíneo cerebral. Esse é um método um pouco mais trabalhoso e que a gente raramente vê na prática, assim como esse. Você fazer o tilt do paciente na UTI. É descrito, é possível de ser feito, você tem lá o paciente todo entubado, monitorização com Doppler bilateral através de um capacete, e você vai elevando esse paciente à medida que você tem um registro contínuo da pressão arterial. Então, você tem fluxo na fórmula, você tem fluxo, você tem a pressão arterial, e você consegue inferir, então, como foi a variação da pressão, de perfusão, e aí você ver se o fluxo sanguíneo cerebral se mantém constante com essa variação de pressão arterial. Se ele se mantiver constante, autorregulação preservada. Se ele cai junto, autorregulação comprometida. Uma outra forma da gente fazer isso é através da manipulação do CO2. Você pode manipular o CO2, seja no paciente consciente com a inalação de CO2, isso existe, né? Lá na Europa tem alguns, por exemplo, a gente teve a oportunidade de visitar uns centros lá, que eles têm os cilindros e você oferece CO2 a 5% para o paciente, ao mesmo tempo que você faz a monitorização intracraniana deles, né? Com Doppler transcraniano, para induzir
alterações de fluxo sanguíneo cerebral e você medir essa resistência vascular. Mas, de uma forma melhor no paciente que está consciente, é o chamado índice de apneia, né, o Breath Holding Index. Né? O que a gente faz com isso? A gente mede a frequência, a velocidade de fluxo com o paciente em repouso, né? Então, aqui é um paciente real lá de consultório, que a gente estava avaliando a vasoreatividade cerebral, em que a insonância cerebral média, ele mantém um fluxo a 54 milímetros, né? Ele mantém uma velocidade de fluxo de 64, né? E pede depois para ele fazer um período de apneia, né? Registra essa velocidade basal. E na apneia, notem como há uma resistência, diminuição importante da resistência ao fluxo. Olha só a curva diastólica, né? Vou explicar melhor o que a gente está vendo aqui nessa figura. Aqui nessa figura a gente está vendo a tela do exame de Doppler transcraniano, em que no quadro anterior a gente tem um sonograma que representa algumas fases do ciclo cardíaco. Tá? Aqui a gente tem uma velocidade de pico sistólico. Aqui a gente tem o nó dicrótico, que representa o fechamento da válvula aórtica, e aqui a gente tem a fase diastólica com a velocidade diastólica final. E esse ciclo se repete continuamente. Quanto maior a resistência vascular que está sendo perfundida, menor vai ser meu volume diastólico, minha velocidade diastólica final, representando que eu estou perfundindo um tecido de alta resistência. Aqui embaixo a gente chama de modo M, ele só me dá a profundidade que eu estou ensonando determinado vaso. Então, esse vaso, que no caso seria cerebral médio, ele está disponível para mim entre 45 e 60 milímetros, 60 centímetros de profundidade a partir da pele, tá? 60 milímetros, perdão, de profundidade a partir da pele. Então, aqui eu estou com um vaso de baixa resistência, 0,94 e tal. Quando eu faço a apneia nesse paciente, né, peço para ele fazer uma apneia, a velocidade média sobe para 60, o índice de pulsatilidade cai para 0,7, representando uma vasodilatação cerebral exagerada, né? E a partir daí eu consigo fazer esse cálculo, né? E se ele tiver maior do que 0,69, ele vai estar representando que esse paciente tem uma boa vasoreatividade cerebral. Aí agora a pergunta que talvez venha, mas por que você vai fazer isso no paciente que está acordado, né? Para que você vai fazer vasoreatividade no paciente que está consciente? Isso vai me ajudar a entender se essa circulação cerebral dele está compensada já frente a distúrbios como, por exemplo, uma estenose de carótida assintomática. Vamos entender se esse paciente tem uma estenose de 70% e nunca teve AVC. Será que eu devo fazer essa cirurgia nessa carótida ou tratar clinicamente? Se ele não tiver vasoreatividade cerebral, esse capilar cerebral dele já está totalmente dilatado. Então, a primeira episódio hipotensivo que ele tiver, ele vai entrar em falência e fazer um AVC em watershed, né? Por outro lado, se ele ainda tem uma vasoreatividade, uma boa complacência, ele poderia suportar maiores variações de pressão, certo? Isso aqui, no paciente que está inconsciente, né, ou poderia ser feito o mesmo estímulo, a mesma prova, só que ao invés de manipular o PCO2, que também é possível através da ventilação mecânica, a gente poderia fazer o teste com furosemida, a furosemida endovenosa, que a gente não dispõe aqui no Brasil, a gente precisa importar essa furosemida, a acetazolamida. A acetazolamida é um inibidor da anidrase carbônica que faz uma vasodilatação cerebral também, tá? Consequentemente, você consegue induzir a esse fenômeno que a gente está vendo. O grande problema nisso é que existe um risco em potencial. Só para vocês entenderem, é que é o que acontece quando o mesmo paciente hiperventila, tá? E que ele hiperventilou, aumentando muito a resistência vascular cerebral, aquela velocidade que em repouso era de 64, baixa para 34, a resistência ao fluxo aumenta, certo? Então, é aqui uma demonstração de como isso acontece. Mas o que acontece quando eu dou acetazolamida ou eu faço provas de vasoreatividade sem saber a circulação intracraniana desse paciente como está? Pode acontecer isso, né? Chamado síndrome do Robin Hood às avessas, né? Que é eu roubar fluxo de onde já está em alta resistência, com estenose intracraniana, e direcionar esse fluxo para outros locais, piorando a situação de isquemia, né? Esse aqui é o artigo que foi publicado pela primeira vez sobre esse fenômeno, né? O Andrei Alexandrov é um grande um neurologista lá do Texas que estuda muito essa parte de neurosonologia, e ele demonstrou num paciente que foi submetido a trombólise, né, e estava durante a revascularização, ele fez o brief holding, né,
e aí e submeteu esse paciente à perfusão. Vejo que antes do Diamox e depois do Diamox, a área de hipofluxo que se forma, tá certo? Então esse é um risco potencial que a gente tem que estar ciente e entender que é difícil nesse assunto a gente ter aquele conceito de one size fits all, né? Um serve para tudo, né? Todo mundo calça 44, né? Na verdade não é assim. Nós vamos ter que ver individualmente por doença e por comorbidades o que esse paciente tolera e quais são as manobras que a gente pode levar em consideração. Bom, se essa foi uma forma da gente avaliar a pressão de perfusão cerebral, agora a gente passa para o segundo item, que é uma avaliação de fluxo sanguíneo cerebral, para a gente poder chegar no cálculo final da autorregulação. Bom, medir fluxo sanguíneo cerebral ainda não tem um método que permita a mensuração real time, né, que sejam completamente eficazes. A gente, sempre essas medidas de fluxo sanguíneo cerebral elas são estimadas a partir de fluxo, estimadas a partir de volume, estimadas a partir de oxigenação tecidual. Então, por exemplo, a gente pode usar o Doppler transcraniano e a partir da diferença de velocidades de fluxo que a gente encontra, a gente inferir que o fluxo sanguíneo cerebral está sendo maior ou menor naquele dado momento. Mas é uma inferição, né? Não é uma medida exata. Olha, o fluxo é tantos ml por minuto. Não dá para calcular isso ou afirmar isso a partir do exame de Doppler. Agora, em relação ao volume, se você tiver um monitor de pique, você pode inferir, lembra daquele gráfico lá em que a pressão venosa ela se correlaciona com a pressão intracraniana? Você pode inferir pela doutrina de Monro-Kelly que você está fazendo uma avaliação de volume. É assim mesmo, Lucas. Tranquilo, cara. Obrigado. Então, é uma forma da gente ver a correlação da pressão intracraniana com essas medidas de volume. Agora, se você tem um catéter de monitorização tecidual de oxigênio, você pode calcular, né, essa diferença da extração tecidual de oxigênio e, a partir daí, inferir se o fluxo está maior ou menor. Maior extração de oxigênio, maior fluxo, menor extração, menor fluxo, certo? O mesmo raciocínio valendo para outras modalidades invasivas, como o bulbo jugular, tá? E uma que eu achei bem interessante é o tal da oximetria cerebral, né? Que é o NIRS. Eu vou mostrar aqui para vocês como isso funciona. Ainda, né, sempre tentando trazer para o nosso meio, né? O que a gente poderia fazer que não é invasivo e poderia ser usado à beira-leito para estimar fluxo sanguíneo cerebral. É uma manobra muito controversa, que é a chamada resposta hiperêmica transitória, em que ela consiste em fazer a monitorização contínua ali da cerebral média, né, no Doppler transcraniano, ao mesmo tempo que você faz uma compressão de carótida comum de 5 a 8 segundos e você vai avaliar aqui a queda na velocidade de fluxo sanguíneo durante a compressão. Quando você solta, né, ou alivia essa compressão, veja que prontamente ao restabelecimento da velocidade de fluxo, com aumento reflexo, porque esse fluxo vai encontrar aquelas capilares todos vasodilatados, né, e depois voltando à normalização. Esse é o exemplo de um paciente em HSA no D4, pré-estabelecimento do vasoespasmo. Veja como há uma pronta resposta de retorno do fluxo, ao contrário do mesmo paciente, quando já entra em vasoespasmo, ele não tem uma resposta à compressão satisfatória, tá certo? Então, veja que essas manobras, né, sejam aquelas lá de Doppler, quando a gente viu de pressão de perfusão, ou essas aqui à beira-leito, eles te dão respostas sim ou não, né? Eles te dão respostas, está preservada ou não está preservada, mas não te dão respostas de quanto é que está alterada essa autorregulação e quanto tem que ser a pressão-alvo que eu devo deixar nesse paciente, né? Então, elas são mais qualitativas, sim ou não, do que quantitativas, tá certo? E, potencialmente, essas medidas, né? Essa aqui é o oxímetro cerebral. E, potencialmente, essas medidas elas acabam representando algum risco para esse paciente, que eu vou entrar em detalhes mais adiante. Veja que interessante é o tal do NIRS, né? O NIRS é a saturação cerebral por infravermelho,
ele acopla alguns transdutores aqui, da mesma forma que você faz oximetria digital, né? Você acopla em calota craniana e você vai mensurar, né, a saturação de oxigênio naquela determinada região. Então ele faz a avaliação focal da hemodinâmica, ele consegue te dar o volume de hemoglobina total e ainda o volume cerebral, e a partir desses cálculos, dessas grandezas, você joga ele naquelas formas e consegue obter esses cálculos. Veja que ele é um device, um dispositivo que fica constantemente acoplado ao seu paciente. Portanto, ele podendo te dar avaliações dinâmicas e não só avaliações, né, estáticas desse paciente, né? E isso pode ser uma grande vantagem, não só porque as relações dinâmicas elas são mais fidedignas, porque elas diminuem as variáveis confundidoras, mas porque também elas são mais seguras, né? Imagine, por exemplo, você tem um paciente com TCE, o cérebro dele está todo emaciado, e você faz uma variação súbita de pressão arterial sistólica de 30 milímetros de mercúrio só para ver se a vasorreatividade está inteira, né? Então, se ele já estava em sofrimento, você pode descompensar durante essa manobra. Então, para a gente chegar então nas fórmulas dinâmicas, a gente precisa entender como são feitas essas relações matemáticas, né, entre a pressão de perfusão cerebral e o fluxo sanguíneo cerebral. Vários modelos matemáticos foram testados e os dois principais são a correlação, que é usada na maioria das fórmulas, e essa função de transferência, que é a que se mostrou mais fidedigna, né? E a partir dessas, né, e jogando com as variáveis que você está monitorando, você pode ter a formulação de diversos índices. E aí não é você que vai fazer a continha lá beira-leito, não. É o software que vai te dar, de uma forma automatizada, qual é o índice que ele está medindo. Então, por exemplo, naquele NIRS vai te dar esses 3 índices. O índice de oximetria cerebral, o índice de hemoglobina total e o índice de volume de hemoglobina, em qual ele vai fazer a correlação da concentração de oxigênio com a variação de pressão arterial. Já o índice de reatividade pressórica, ele vai fazer a correlação entre a pressão intracraniana e a pressão arterial desse paciente. E o índice de fluxo médio vai fazer a mesma correlação da pressão arterial, só que dessa vez com a monitorização de Doppler contínuo, com a velocidade de fluxo contínuo. Vamos ver na prática como isso aqui funciona. Então, olha só o MX, né? O MX é o índice de fluxo médio, em que ele está pegando, ele tem lá o monitor da pressão arterial, a PA invasiva, e está te dando lá, batimento a batimento, como está variando essa pressão. Aqui, ele está fazendo a frequência, a amplitude da velocidade de fluxo desse paciente. E aqui é o índice que está sendo medido. Então, você faz um estímulo pressórico, ou, na verdade, você observa essa variação ao longo do tempo e você vai entender qual a melhor pressão que se correlacionou com a melhor velocidade de fluxo, certo? A partir dessas duas correlações, ele vai te gerar esse índice, né? E quanto mais próximo de zero ou negativo for o índice, melhor a correlação da autorregulação cerebral. E para a gente entender isso, você tem que entender aquela grandeza da estatística de correlação, né? Correlação significa, se é igual a 1, a correlação é perfeita. Sobe a pressão intracraniana, sobe a pressão arterial. Então, é um acoplamento. O que eu quero é um desacoplamento, porque eu quero aquele volume fixo, né, do fluxo sanguíneo cerebral. Então, por isso, vai subir a pressão intracraniana ou vai variar a pressão arterial e o fluxo tem que ficar constante. O fluxo tem que ficar constante. A partir disso, ele te dá um gráfico, então, do índice, do mais positivo até o mais negativo, te dizendo, então, olha, quando o índice tiver a 0,1, esse é a melhor pressão que você tem que deixar para o seu paciente, tá certo? Aí você vai nesse gráfico, tá, onde que teve 0,1 aqui? Tá aqui. Aqui foi a pressão, sei lá, estava em 80 milímetros de mercúrio, vamos tentar manter essa pressão nesse nível, tá certo? Interessante desse tipo de avaliação é que ela precede a instalação da hipertensão intracraniana. Olha o mesmo exemplo, só que dessa vez com outro índice, né? O índice de reatividade pressórica, em que ele está correlacionando pressão arterial com pressão intracraniana, pressão invasiva da pressão. Esse é um paciente também com traumatismo craniano, que foi feito avaliações
em dias seriados. Olha só, no primeiro dia, variou aqui a pressão intracraniana ficou estável, o índice ele ficou relativamente estável, variando entre 0 a no máximo 0,8, 0,9 aqui. No dia seguinte, ele também começou a aumentar. Já no terceiro dia em diante, todas as medidas se concentraram nessa faixa aqui, né? A maior parte das medidas na faixa entre 0,5 e 1. O que culminou lá no terceiro dia com a catástrofe, lá no, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sexto dia com a catástrofe, né? Com aumento grande da pressão arterial e a incapacidade de manter essa pressão de perfusão. A pressão de perfusão, ó, caindo vertiginosamente. Então, ao identificar que o índice 3 dias antes começou a elevar, você pode mexer nas suas variáveis, seja ela pressão, saturação de concentração de CO2 ou estabelecer drenagem licórica para evitar que aquela lesão final se estabeleça, tá certo? Essa é a vantagem de ter uma avaliação dinâmica da vasorreatividade pressórica, né? Aqui o mesmo índice, né, sendo aplicado num outro caso, e ele também fornecendo aquela mesma curva, em que você pode entender qual é a pressão ótima ou o manejo da pressão intracraniana. Se você tiver uma DVE, por exemplo, você pode simplesmente aliviar essa pressão para manter uma pressão de perfusão perfeita e adequada para o seu paciente. Bom, isso é como faz, né? E agora, para quem faz, né? Então, eu vou aplicar isso para quem? Eu vou aplicar para o paciente que o Rodrigo entubou lá embaixo, eu vou aplicar isso no queimado. Então, assim, a aplicação dessa técnica está sendo utilizada principalmente nos ramos da medicina em que a gente vê muitas lesões, ou onde são documentadas muitas lesões cerebrais relacionadas a hipofluxo, né? Principalmente nos ramos do neurointensivismo, que é a aplicação mais óbvia do procedimento, traumatismo craniano, HSA, estado mal epilético, encefalites, etc. Mas também na neonatologia, né? Muito poucas, nós que lidamos mais com adultos não habitualmente pensamos, né? Mas na neonato a gente tem muitas doenças hemorrágicas neonatais, intracranianas, e que pode levar a lesões permanentes. Também na cirurgia cardíaca, tá, os anestesistas que fazem esse controle mais fino do intraoperatório de cirurgia cardíaca e lida com essas grandes variações. E mais recentemente, cuidados pós-sepse, no cuidados pós-PCR e no manejo da sepse, tá certo? Então, o que a gente vê é que dia a dia as aplicações da autorregulação cerebral, e não só elas, da monitorização multimodal, elas vão se expandindo, né? Mas ainda carece de um nível de evidência forte, né? Esse aqui é um dos últimos guidelines que eu consegui localizar, é de 2014, fala sobre um consenso de monitorização multimodal, em que fala especificamente que a autorregulação, a monitorização deve ser sugerida, né, como útil, né, ao estabelecer um alvo pressórico adequado, né, mas é uma recomendação fraca com evidência de moderada qualidade. O que eu acho, opinião pessoal, sobre isso? Né? Eu acho que talvez não é que o método é ruim, muito pelo contrário, ele precisa ser perseguido, mas eu acho que a gente precisa individualizar ainda mais o paciente. Acho que o grupo que está sendo testado é muito heterogêneo ainda, e por isso é difícil a gente chegar em níveis de evidência mais robustos para essa situação, né? Será que todo TCE tem a mesma vasorreatividade, né? Será que toda HSA vai responder? E se a gente conseguir dividir isso para subgrupos, da mesma forma que a gente acabou fazendo na seleção de pacientes para trombólise, talvez a gente consiga chegar em nível de evidência maior, apoiando mais difusamente, né, a sua aplicação, tá certo? Eu ia colocar mais um slide, mas já que tem tempo, né, Lucas? Eu vou só comentar aqui, puxando a sardinha para o meu lado. O que acontece no AVC, né? É super interessante essa discussão, porque a vasorregulação cerebral ela vai se comportar diferentemente dependendo do tipo de AVC. Se você tem aquele maligno cerebral média, por exemplo, aquela cunha que todos vocês lembram, vê aquela tomografia, até a moça do estacionamento falou, olha, um AVC esse daqui, né? Então, nesse caso aí, a gente tem uma assimetria da autorregulação cerebral. Aquele lado que foi isquemiado, ele perde essa autorregulação e que vai demorar 2 a 3 meses para voltar ao normal, tá certo?
enquanto que o outro lado ele se mantém estável. Agora, se eu tenho um AVC lacunar, esse AVC lacunar ele já vai ter uma autorregulação alterada globalmente desde o início. Isso não significa que então está relacionado à gravidade do AVC. AVC lacunar, para quem não conhece, é aquela pequena isquemia menor que 1,5 cm, tá? Geralmente resultante da oclusão de pequenos vasos, tá? E aí o que acontece? Por que esse paciente tem uma hemodinâmica cerebral pior? Porque a doença vascular dele está justamente naquelas artérias que vão controlar a vasorreatividade, entendeu? Então, como um todo, esse já é aquele paciente que já tem a curva para a direita, entendeu? Como um todo, esse já é aquele paciente que tem menos espaço de manobra. Então, se esse paciente desenvolve uma sepse, por exemplo, desfecho comum nos AVCs, né? Patrícia que eu diga, né? Quando sobe esse, vai para o tubo, a autorregulação cerebral dele tem que ser manejada de forma diferente, entendeu? Então, eu acho que é um método que acaba se aplicando para grande parte dos nossos pacientes, e se a gente puder investir em métodos não invasivos, Doppler transcraniano, a monitorização não invasiva da pressão arterial e o NIRS, que eu fiquei muito animado com esse saturímetro aí de oxigênio cerebral, eu acho que é uma saída importante e replicável para os nossos pacientes. Pessoal, não me estendendo muito mais, então a gente conclui, né, que a autorregulação ainda ela é uma função dinâmica, mesmo que se você optar por um estudo estático ou dinâmico, você vai ter que ser obrigado a interrogar esse paciente várias vezes. Os alvos são móveis, né, e portanto as reavaliações são obrigatórias nesse paciente, dando-se preferência para seleção multimodal, e talvez se a gente selecionar melhor os pacientes, a gente consegue elevar esse nível de evidência para o método, tá bom? Deixo vocês com o meu merchan também. Agora, em novembro, nós vamos ter 2 eventos. No dia 17 de novembro, a Jornada Multiprofissional de Combate ao AVC. Todos convidados. Bom, todos convidados para o dia 15, 17 de novembro, lá uma sexta e sábado, a gente vai ter aulas teóricas, multiprofissionais, pessoal da cardio, pessoal da neuro e neurointervenção, e também oficina prática. E pela primeira vez, no dia 25 de novembro, o próximo final de semana, um congresso regional Centro-Oeste de Neurologia. Pessoal de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, reunindo os neurologistas lá em Brasília, todos convidados. Obrigado.